Bom dia, queridos! Seja bem-vindo a mais um Meu Dia com Deus. Hoje eu queria falar com vocês sobre hipocrisia, sobre vivermos de aparência, sobre gostarmos de aparecer para os outros e querer que os outros nos olhem com bons olhos. O pecado de hipocrisia está muito ligado a esse desejo que todos nós vamos ser tentados a ter de querer o louvor dos homens, a aceitação das pessoas, ser bem visto pela sociedade. Em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38, nós vemos como Marcos ele coloca um relato sobre os escribas, que Jesus fala sobre eles. Os escribas eram pessoas que eram muito capazes na interpretação das escrituras, da lei. E logo após Jesus falar dos escribas, é-nos relatado uma cena onde uma viúva pobre, ela coloca 2 moedinhas ali no templo para ofertar para a casa de Deus. E Jesus disse que ela deu mais do que todo mundo. E é muito interessante como Marcos ele coloca essas 2 histórias uma junta da outra. Parece que Marcos ele quer nos mostrar, com o exemplo dos escribas, que gostavam de ser saudados, ser benquistos e que as pessoas falassem bem deles na sociedade. Eles gostavam dos melhores lugares onde estavam. Se era para jantar, eles queriam estar nos melhores lugares. Se era para estar ali no lugar que adorava a Deus, eles queriam estar nas primeiras fileiras para serem vistos por todos. Eles queriam ser chamados de Rabi, que era mestre. Mas quando chegava o momento de ajudar as viúvas naquela época era uma classe de pessoa bem carente. Elas precisavam ser emancipadas. Elas não podiam ser emancipadas por serem mulheres. E elas muitas vezes precisavam de um homem para fazer o inventário do seu marido morto. Então, esses escribas, por conhecerem o direito, era quem muitas vezes auxiliava. E o texto relata, Jesus relata, que eles devoravam a casa das viúvas, dando a entender que eles roubavam, eles pegavam o direito da viúva, usurpavam seus bens e depois se justificavam, colocavam um pano em cima, passava pano, fazendo longas orações. A gente vê claramente esse pecado de hipocrisia, porque os escribas, eles não temiam a Deus, mas temiam mais os homens. E quando a gente vive uma vida onde a gente não teme a Deus e teme aos homens, isso consequentemente, isso inevitavelmente vai gerar pecado. E foi o que aconteceu na vida deles. Eles já perderam o temor de Deus. Eles estavam vivendo só de aparência, só uma falsa piedade. Mas quando a gente olha Tiago capítulo 4, versículo 13, vai nos dizer que a verdadeira sabedoria, ela é demonstrada por atitudes, por ações. Ações de misericórdia, compaixão, religiosidade na prática. Então, muitas vezes, na nossa sociedade hoje, a gente vê pessoas que têm um ar de espiritual, pessoas que fazem longas orações, pessoas que têm aparência de piedade. Mas quando a gente olha na prática mesmo, quando vem as situações difíceis, quando vem as situações de injustiça, quando o direito dela é quebrado, quando ela é posta à prova, ela cede. Ela mente, ela se ira, ela é egoísta. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque todos nós somos tentados a viver de aparência. Quem de nós não é tentado quando está vivendo uma vida, uma fase muito boa com Deus, desenvolvendo espiritualmente, tendo uma graça assim, especial do Senhor? Quem de nós não é tentado a se achar melhor do que os outros? E esses escribas se achavam melhores do que os outros. Eles queriam sentar ali nas primeiras fileiras, provavelmente porque eles se achavam mais justos,
se achavam mais piedosos, mais merecedores do que as demais pessoas. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, principalmente como Marcos coloca um texto ao lado do outro, é que os escribas, eles devoravam a casa das viúvas. E justamente no relato logo após, quem é que está indo colocar 2 moedinhas, tudo o que tinha em adoração ao Senhor na casa de Deus? Uma viúva. Veja, a viúva estava sendo devorada pelos líderes religiosos. E a viúva era quem estava adorando verdadeiramente a Deus. E sabe quem estava observando a viúva? Jesus. Isso nos ensina que, mesmo que injustiças aconteçam conosco, mesmo que as pessoas não vejam muitas vezes a nossa adoração, Jesus está sempre vendo as nossas 2 moedinhas. Jesus está sempre vendo o nosso coração. Isso nos traz 2 atitudes. 2 atitudes de pensamento. Primeiro, preocupemo-nos com o nosso coração e menos com a nossa aparência. Importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Qualquer atitude que façamos, desde a menor delas, o nosso objetivo tem que ser agradar o nosso Senhor que nos salvou. E a segunda atitude de pensamento que temos com isso é que isso nos traz temor. O texto diz que o juízo sobre os escribas seria muito mais severo, porque sendo eles líderes, intérpretes da lei, eles estavam sendo hipócritas e pecando contra seu próximo, faltando de amor para com as viúvas. E Deus está observando isso. Deus estava vendo isso. Porque Deus, mesmo que venhamos esconder o nosso pecado com aparência, Deus sabe o que está no nosso coração. E Jesus disse que o juízo dele seria muito mais severo. Isso nos traz temor no coração. Então, queridos, 3 lições para as nossas vidas. Líderes precisam ser servos. Se o Senhor nos chama para uma posição cada vez maior na sua igreja, nós precisamos descer cada vez mais, então, na nossa humildade. Precisamos, a cada degrau que subirmos, precisamos descer de humildade. No sentido de precisamos ser mais humildes. Precisamos ser mais servos. Precisamos ser como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que o nome dele apareça e o meu não. Que ele seja exaltado e eu, mesmo que eu seja prejudicado, mesmo que eu seja envergonhado, mesmo que falem mal de mim, que ele seja exaltado. Que eu não me autopreserve, mas que eu me exponha ao prejuízo, para que Deus seja glorificado. Que a gente possa se preocupar em agradar mais a Deus do que aos homens. Que a gente não deixe que os homens sejam grandes para nós e Deus pequeno para nós. Que possamos guardar o nosso coração puro, humilde diante do Senhor. Que não venhamos a buscar, principalmente nós pastores, líderes, que não venhamos querer ser servidos, que não queiramos ser chamados de títulos, de rabi, mas que venhamos nos satisfazer simplesmente no fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso já nos basta. Todo o nosso valor está naquela cruz, aonde o Filho de Deus morreu ensanguentado por nós. Nosso valor é esse, que antes do mundo ser fundado e todo o universo ser criado, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior vitória, essa é a nossa maior glória. Que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que podem ser ajudadas também através desse vídeo. E deixe um gostei aí, em nome de Jesus. Um bom dia para você, um forte abraço.